Uma partícula desliza em uma canaleta horizontal sob a ação de quatro forças constantes, como mostra a figura. São conhecidos os módulos de F1, que é 5 newtons, F2, 13 newtons. A massa da partícula é 2 kg e a aceleração da gravidade local tem módulo 10 metros por segundo ao quadrado. As forças P e Fn são respectivamente o peso e a força normal. Sendo o deslocamento AB igual a 0,8 metros, determine. Item A. Trabalho da força resultante. Ora, o item A é o seguinte. Quem é a força resultante aqui, né? A força resultante na direção y, né? A força resultante na direção y é zero. Por quê? Porque o objeto está parado em relação ao eixo vertical, né? Então a força resultante é y. É zero, na verdade. Então eu vou ter que, nesse caso, a força normal vai ser igual ao próprio peso, né? Então, agora a força na resultante na direção x, ela é o seguinte. A força resultante na direção x, quanto é? Eu sei que essa força resultante é a soma de F1 com F2, porque são as únicas forças que estão atuando na direção x, né? Que é a direção horizontal. Então vai ser F1 mais F2, tá? E aí, dado que o objeto se move de A para B, eu vou dizer que F2 é positivo e F1 é negativo, tá? Então, quando eu tiro um módulo do vetor, então a força resultante na direção x vai ser F2 menos F1. Aí, ó, fica 13 menos 5, né? Então, isso aí vai me dar 8, né? Então, a força resultante na direção x é igual a 8 newtons. Ok, então esse é o trabalho da força resultante. Ou esse é o módulo da força resultante. Qual é o trabalho agora? O trabalho da força resultante na direção x, tá? Vai ser o quê? Então, o trabalho da força resultante na direção x vai ser 8 vezes d, né? Aí, ó, a fórmula é essa aqui, né? Ó, é força resultante vezes o d. Né? Vai ser positivo porque a força resultante está para a direita, né? O móvel se move para a direita. Então, vai ser 8 sobre 0,80, que eu posso escrever como sendo 8 sobre 10, né? 8 vezes 8 é 64, fica 64 por 10, né? Então, o trabalho da força resultante é 6,4 joules, né? Então, esse é o trabalho da força resultante. Muito bem. Aí ele fala o seguinte, ó. A velocidade escalar da partícula ao passar pela posição B. Ele quer a velocidade escalar da partícula ao passar pela posição B. Ele quer a velocidade da partícula nesse ponto. Sabendo que na posição a velocidade era de 3,1 metros por segundo. Tá? Aí é o seguinte, ó. O teorema da energia cinética diz o quê? Que o trabalho é igual a variação da energia mecânica, da energia cinética, né? Então, trabalho é igual a variação da energia cinética. Que trabalho é esse? É sempre o trabalho da força resultante, tá? Então, esse aqui é o trabalho da força resultante, que é trabalho resultante, né? Que é justamente esse quadrado aqui, WFR igual a WR. Então, só resumindo aqui a notação, tá? Muito bem. Vamos lá. Quem é a variação da energia cinética? É a energia cinética final, que é a energia cinética no ponto B, menos energia cinética no ponto A, né? Ora, o WR eu sei quanto é. É 6,4, que eu vou escrever como sendo 64 sobre 10, tá? A energia cinética no ponto B vai ser a massa, que, vamos procurar aqui, a massa é 2 kg, então vai ficar a massa, que é 2, vezes velocidade no ponto A ao quadrado. Ele falou que a velocidade no ponto 1, que é no ponto A, né, é de 3,1, então 3,1 ao quadrado, dividido por 2, menos. Aí, ó, velocidade, desculpa, aqui, ó, vai ficar 2 menos a velocidade no ponto B, né? Então é o que eu quero descobrir, vai ficar VB ao quadrado sobre 2, né? Aí menos a velocidade, menos a energia cinética inicial, né? Que vai ser 2, que é a massa, vezes a velocidade inicial
ao quadrado, né? Que é 3,1. Então, 2 vezes 3,1 ao quadrado dividido por 2, tá? Ora, é o seguinte, ó, esse 2 eu vou cortar com esse 2 e esse eu vou cortar com esse, tá? Muito bem. Aí fica aqui 64 sobre 10 é igual a VB ao quadrado menos 3,1 ao quadrado, que é o quadrado, tá? É 9,61, tá? 9,61. Muito bem, vou passar esses 9,61 para o lado esquerdo. Fica VB ao quadrado é igual a... Vou escrever da forma decimal mesmo, né? 6,4 mais 9,61, né? Então, 6,4 mais 9,61. Aí, ó, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 16,01. Então, VB vai ser a raiz de 16,01. Ora, isso aqui é aproximadamente o quê? 4 metros por segundo, né? Então, um valor aproximado porque a raiz de 16 é 4, né? Então, se é 16,01, então é um valor aproximadamente igual a 4 metros por segundo, tá? Ok? Vamos para outra questão aqui, que é o seguinte. Um bloco de tamanho desprezível está sendo empurrado em movimento retilíneo uniforme. Isso aqui é importante, tá? No plano inclinado, sem atrito, desde A até B. Aí a força F que empurra o bloco se mantém constante. São dados a aceleração da gravidade, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e a massa do bloco é M igual a 0,20 kg. Considerando o deslocamento AB, determine. Item A. O item A, ele quer o trabalho resultante sobre o bloco. Ora, o trabalho resultante nada mais é do que o trabalho da força resultante. A pergunta é, eu sei que para calcular isso, basta saber quem é a força resultante vezes deslocamento, né? Como calcula a força resultante? Aí é usar a segunda lei de Newton, né? Só que é o seguinte, ó, veja, aqui ele falou movimento retilíneo uniforme, então nós temos que lembrar o seguinte, o que é que diz a segunda lei de Newton? Segunda lei de Newton, né? Para um sistema cuja massa é constante, a força resultante é massa vezes aceleração, né? Isso aqui é quando eu tenho uma aceleração diferente de zero. Mas pela primeira lei, né? Quando eu não sei a primeira lei, matematicamente eu posso escrever a primeira lei como? Então, pela primeira lei de Newton. Então, o que diz a primeira lei de Newton? Ela é a famosa lei da inércia, né? Todo corpo é, em repouso ou em movimento retilíneo uniforme permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme até que uma força externa atue sobre ele e faça mudar seu estado de movimento, né? Então, essa é a primeira lei de Newton. Matematicamente, a gente pode expressar a segunda lei de Newton, a primeira lei de Newton, assim, ó, força resultante é igual a zero. Ora, se o movimento é retilíneo uniforme, pela primeira lei de Newton, a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, o trabalho da força resultante é igual a zero joules, tá? B, trabalho da força peso, tá? Então, trabalho da força peso. Ora, a força peso, o bloco está subindo e a força peso, ela está para baixo. Então, o trabalho é negativo, né? Então, o trabalho da força peso, eu posso calcular como sendo menos P vezes H, né? Já expliquei por que eu posso fazer isso, né? Aí isso aqui vai ser menos mg vezes h. Então, é só substituir, né? Vai ficar menos. A massa é 0,20, então vai ficar menos 2 sobre 10, vou escrever assim, tá? Vezes g, que é 10, vezes h, que é 6 metros, né? Aí, ó, aqui esse 10 corta com esse 10, fica menos 2 vezes 100, então isso aqui fica menos 12 joules. Então, o trabalho da força peso é igual a menos 12 joules, tá? Muito bem. Aí, ó, o item C. Qual é o trabalho da força
F. Então, vamos lá. Pessoal, tem um pequeno detalhe, tá? O trabalho da força resultante, eu sei que a força resultante vai ser, como o bloco está subindo, vai ser F menos a componente X do vetor peso, né? Porque aqui, vamos lembrar, o que a gente faz geralmente com produto inclinado, né? A gente decompõe o vetor P, né? E tá aqui o vetor P. E o que a gente faz? A gente decompõe o vetor P em componentes, né? Componentes PY e PX, né? Então, aqui você vai ter o PX, e aqui você vai ter o PY, e aqui é alfa também, né? Certo? Aí é o seguinte, ó. Nessa direção aqui, X, dado que eu adoto meu sistema de referência assim, ó. Eu vou adotar meu eixo X, meu sistema cartesiano assim agora, tá? Ó. Vou adotar o eixo Y aqui nessa direção, e o eixo X aqui nessa direção, tá? Então aqui está o eixo Y e aqui está o eixo X. Na direção X, quais são as forças que estão atuando? Tem um F para cima e tem um PX para baixo. Então a força resultante vai ser o quê? Vai ser o F menos PX. Tá? Ora, mas a força resultante é igual a zero. Então, ó, a força resultante, então a força aplicada vai ser igual a próprio PX. Vou multiplicar por D em ambos os lados. Tá? Vai ficar F vezes D é igual a PX vezes D. Ora, quem é o PX vezes D? PX vezes D é o trabalho da força-peso. E o F vezes D é o quê? É o trabalho da força aplicada. Então, o trabalho da força aplicada é igual ao trabalho da força-peso. Tá? Em módulo, né? Tá? Muito bem. Ó, mas vai ter uma diferença no sinal, né? Vai ter uma diferença no sinal aqui porque o trabalho de F ele vai ser positivo, né? Então, esse aqui vai ser menos o trabalho da força-peso, tá? Com esse detalhezinho aqui, porque o deslocamento aqui, ó, é no sentido positivo. Então eu posso pegar e considerar isso aqui, ó. Então, se o trabalho da força peso é menos 12 joules, então o trabalho da força F é igual a 12 joules, tá? Eu poderia pensar assim, ó. Eu sei que o trabalho da força resultante vai ser igual ao trabalho da força P mais o trabalho da força F, né? E aí, ó, como o trabalho da força resultante é zero, porque a força resultante é zero, então vai ficar zero é igual ao trabalho da força peso mais o trabalho da força F. Então, o trabalho da força F tem que ser igual a menos o trabalho da força peso, né? Aqui, quando eu fiz aqui, ó, eu multipliquei por D, mas eu deveria ter considerado os sentidos do deslocamento, tá? Eu não posso dizer que é F vezes D igual a P vezes X e dizer que os trabalhos são iguais. Eu deveria considerar aqui o sentido do movimento, já que é um produto escalar, né? Mas, em geral, você pode fazer isso, tá? Isso aqui, ok? Então, dado que o trabalho de Px, o trabalho da força peso é menos 12 joules, o trabalho da força F aplicada é de 12 joules, ok?